Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, então aqui nós temos três estruturas, as três são estruturas de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas que apresentam apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Vocês podem observar nos três casos que nós só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio, não temos nenhum outro tipo de átomo, né? Para a gente dar um nome a um composto ou a uma molécula, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir algumas regrinhas básicas que estão apresentadas nessa tabelinha aqui. Bom, então para a gente dar um nome a uma estrutura, a gente precisa primeiro observar o prefixo, depois a gente observa o intermediário e por fim vamos observar o sufixo. Então a gente vai fazer nessa ordem. Prefixo primeiro. O que é o prefixo? Prefixo tem relação com o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da molécula. Então vamos supor, eu tenho um átomo de carbono. Um átomo de carbono você escreveria a palavra met. Não, eu tenho 4 átomos de carbono. Então você escreve a palavra but. Assim por diante, beleza? Então, se você tem 2 é et, 3 é prop e por aí vai. Agora, quando a gente fala do intermediário, que é a segunda parte do nome, a gente está falando sobre a saturação da cadeia. E a saturação da cadeia, o que é isso, professor? Tem a ver com o tipo da sua ligação química. A sua ligação química é do tipo simples? É uma ligação dupla? É uma ligação tripla? Vocês lembram? O átomo de carbono ele pode fazer ligação do tipo simples, que é representado por um tracinho entre dois átomos de carbono. O átomo de carbono pode fazer também ligação do tipo dupla, onde a gente coloca dois tracinhos na representação. O átomo de carbono pode também fazer ligação do tipo tripla, que são 3 tracinhos aqui, entre dois átomos de carbono. E é isso que a gente vai analisar nas moléculas, tá? Se nós temos aí uma cadeia que é saturada ou uma cadeia que é insaturada. E se é insaturada, que tipo de insaturação ela tem? É uma insaturação de dupla ligação? É uma insaturação de tripla ligação? Tá? Então isso que a gente vai observar aí. Bom, e por fim nós temos aí a terceira parte do nome, que é o sufixo, né? O sufixo tem a relação com a nossa função, a função orgânica. A função, no caso, que a gente vai trabalhar aqui, é apenas a hidrocarboneto, tá? A hidrocarbonetos são funções, ou seja, nós temos aí moléculas que só tem grupos funcionais, ou seja, dentro da molécula nós só temos átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Não temos nenhum outro tipo de átomo, tá? Professor, e o álcool, como é que é? O álcool, vocês podem observar que o grupo funcional tem que ser esse daqui, Você tem que ter um carbono saturado ligado a um OH, certo? A esse grupo hidroxila aí. Mas não é o caso dessa nossa videoaula, então a gente não vai prestar bem atenção nele agora. Isso só lá para frente quando a gente for falar de álcools, tá bom? Então, como a gente está trabalhando apenas com hidrocarbonetos, a terminação, ou seja, a última parte do nome vai ser sempre a letra O, tá bom? Que é a terminação, que é o sufixo que a gente usa para hidrocarbonetos. Então vamos lá. Primeiro, prefixo, número de carbonos. Vamos observar isso já nos 3 casos. O primeiro caso nós temos aqui 1, 2, 3 átomos de carbono. Vou colocar aqui em cima 3 carbonos, né? Do segundo caso nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então vamos colocar aqui 4 carbonos. E no terceiro caso 1, 2, 3, 4 átomos de carbono também. Então 4 átomos de carbono. Vamos lá, quando a gente tem 3 carbonos, como que a gente chama? A gente chama de prop. E quando a gente tem 4, a gente chama de but. Então, a gente já sabe os prefixos que a gente vai ter que utilizar. Primeiro, vamos só dar o nome à primeira estrutura, tá bom? Então, prop, porque nós temos 3 átomos de carbono, a gente escreve a palavra prop. Agora, a gente tem aí ligação do tipo simples aqui e temos uma ligação dupla aqui, certo? O que a gente faz? Se eu tenho uma simples e eu tenho uma dupla, o que eu faço? Vamos lá na nossa tabelinha. Saturadas. Se for uma cadeia saturada, a gente escreveria a palavra AN. O que é uma cadeia saturada? É uma cadeia que só tem ligação do tipo simples. Tá? Observem isso. Só ligações simples você vai falar que é saturada. Professor, mas não tem só simples. Tem aí uma dupla ligação. Se tem uma dupla ligação, já é o suficiente para ser uma cadeia insaturada.
E com uma dupla ligação, a gente vai escrever aí a palavra em, tá bom? Em. Esse em aqui, ó, vem de alcenos, tá bom? Então, a gente tem aqui um alceno, ou seja, temos uma ligação dupla, então temos um alceno. A gente vai escrever propen, ó, eu vou colocar aqui o en do alceno. Esse prop, vamos lembrar, ele vem do fato da gente ter 3 carbonos, e esse en, ele vem do fato da gente ter uma ligação dupla. E aí, a última parte do nome tem a ver com a função que a gente tem aí dentro da nossa molécula. No caso, a função hidrocarboneto, a terminação é O. Esse O, essa terminação O, vem do fato da gente ter aí apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa molécula, né? Então, nós temos propeno. Esse é o nome da primeira estrutura, tá bom? Propeno. Professor, precisa ficar colocando essas coisinhas aqui embaixo? Não, não precisa de nada disso, tá? Isso aí eu só coloquei para vocês verem da onde que eu estou tirando cada coisa, tá bom? Agora, ó, vamos ao segundo nome. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, né? Assim como nós já marcamos aqui em cima. 4 átomos de carbono, a palavra que a gente usa é qual? É o but. Ó, 4 carbonos, a gente escreve but. Então, vamos colocar aqui, but. Agora, eu tenho uma ligação dupla. Olha a ligação dupla aqui. Só que, nesse caso, é diferente do primeiro. O que tem de diferente? Essa ligação dupla, ela poderia estar em outra posição, tá? Como assim em outra posição, professor? Vamos supor que eu pegasse essa ligação dupla, aqui, ó, onde está a dupla, esquece essa dupla. Vamos fingir que aqui é uma ligação simples, tá? É assim azul. E eu botasse a dupla aqui. Tá? A dupla ela poderia estar entre esse primeiro e o segundo carbono, ou poderia estar lá, ó, na outra ponta. E aí, o nome seria igual? O que eu faço? Como é que eu vou dizer que a dupla está ali no meio? A gente tem que localizar essa dupla ligação. Observem que aqui a gente também vai ter que colocar um intermediário, a palavra em, porque eu tenho uma dupla ligação, é um alceno também, tá bom? Então, ó, observe, uma dupla ligação, a gente escreve a palavra em. Só que aqui a gente tem que localizar essa dupla ligação. Então, a gente vai numerar os átomos de carbono assim, ó. Esse aqui vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro e esse vai ser o quarto. Professor, eu poderia numerar do lado contrário? Nesse caso, sim. Poderia ficar como esse o primeiro, esse o segundo, este o terceiro e esse o quarto. Não ia mudar nada, tá? Por quê? Como que a gente faz a numeração dos átomos de carbono? A gente numera eles do lado que está mais próximo da dupla ligação. Como ela está bem no centro, não importa se você vai numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá bom? Então, ó, você tem que sempre numerar do carbono que está mais próximo da dupla ligação. Agora, eu sei que a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, não é? Eu numerei ele como 2 e esse como 3. Então, a gente vai falar o seguinte, que a dupla ligação começa no carbono 2, porque 2 é menor que 3. Então, ela começou aqui no 2 e terminou lá no 3, tá? Como ela começa no carbono 2, a gente vai escrever but e vamos colocar o número 2 para dizer que é aonde a dupla ligação começou. E aí a gente vai escrever a palavra em, que a gente tinha ali para dizer que tem uma dupla ligação. E a terminação O, que é de hidrocarbonetos, porque nós só temos carbonos e hidrogênios dentro dessa molécula. Só que aí é o seguinte, tem uma regrinha que não está ali na tabela, que fala assim, para você separar letras de números no nome, e o PAC, né, que a gente tem aqui, as regras que a gente está seguindo é a regra de nomenclatura e o PAC, você tem que colocar uns tracinhos, tá bom? Nome, letra, tá, de número, você separa com tracinho. Agora, se fosse número de número, sei lá, se tem 2 e tem um número 4, vai ter casos que a gente vai ter isso. Aí você separa com vírgula, tá bom? Mas aí, ó, vamos se preocupar com isso só lá na frente quando chegar nesses casos. Professor, esse but veio da onde mesmo? O but, ele veio do fato da gente ter 4 átomos de carbono. Esse 2eno é a localização, desculpa, o 2eno não, 2en, né? Esse 2 e o en, ele vem da localização, né, da nossa dupla ligação. E esse O vem do fato de nós termos hidrocarbonetos, ou seja, apenas átomos de carbono e hidrogênios ligados entre si dentro dessa molécula. Não tem nenhum outro átomo.
Agora vamos ao último nome, né? No último caso aqui nós temos 4 átomos de carbono. Como que escreve? Escreve a palavra but também, né? São 4 átomos de carbono, segue o mesmo prefixo. Professor, aqui a gente tem a mesma coisa. Ó. Eu posso escrever aqui da esquerda para a direita, sei lá, 1, 2, 3 e 4? Pode, porque de qualquer forma aí, ou se eu escrevesse da... Eu falei da esquerda para a direita, mas eu fiz da direita para a esquerda, mas tanto faz. Se qualquer jeito que você numerasse, ia dar certo aqui, porque no caso, a tripla ligação, né, a insaturação, está bem no meio aí da nossa estrutura. Então você pode numerar de qualquer um dos lados. Lembrando que se não estivesse bem no meio, você ia começar do lado mais perto da insaturação, tá bom? Agora, observe que a gente não tem mais uma dupla ligação, é uma tripla. Como que a gente vai escrever? Que palavra a gente vai escrever, né? A gente vem aqui, ó, uma tripla ligação. Você tem que o intermediário vai ser a palavra in, tá bom? Vem de alcinos, tá? Alcenos, ó, nós teríamos alcano é quando você só tem ligação do tipo simples. Um alceno é quando você tem ligações do tipo dupla. E alcino é ligação do tipo tripla, né? Observem aqui, ó, dentro do nome alcino tem um in, dentro do alceno tem um en, e dentro do alcano tem um an, que é as saturadas, né? Mas beleza. Então, ó, alcinos, a gente vai escrever a palavra in. Mas antes de escrever a palavra, eu vou colocar tracinho. Em que carbono que começa essa tripla ligação? Ó? Não está entre o 2 e o 3? Então começa no 2. But, tracinho 2, tracinho in e a terminação de hidrocarbonetos, que é a letra O, né? Então, ó, a gente tem but porque temos 4 átomos de carbono. 2 e esse in aqui é a localização da nossa tripla ligação, né? E o O, de novo, para falar que a gente só tem carbonos e hidrogênios ligados entre si, beleza? Basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. A videoaula ficou um pouquinho longa, mas a gente aprendeu algumas coisinhas interessantes sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, não é? Então, se você gostou dessa videoaula, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário aí falando o que você gostou. Se não gostou também, pode falar do que não gostou. Coloque sua crítica, que seja uma crítica construtiva para que a gente possa melhorar em nossas videoaulas. Beleza, pessoal? É isso aí, um forte abraço e até a próxima.